Queridas e queridos, eu estava aqui mesmo, agora aqui, em contato com Deus, em contato com o céu, reconhecendo a bênção que é estarmos juntos para esta vitamina de fé. Deus está aqui, Deus está aí. Seja bem-vinda, bem-vindo. Que alegria poder estar aqui, começando mais uma H11, especialmente nesta série que nós estamos vivendo juntos, Autoridade Espiritual. E atenção, o episódio de hoje será muito forte. Forte, impactante e importante para as nossas vidas. O episódio de hoje mostra como a autoridade do Pai em nós pode fazer diferença na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. Hoje nós vamos analisar uma magnífica história de regeneração, libertação. E assim como o Pai usou Jesus, o seu Filho, para libertar, Ele deseja nos usar também. É por isso que eu digo, a autoridade do Senhor na nossa vida nos torna pessoas impactantes para outras. E que Deus nos ajude a entendermos e a vivermos esta verdade. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. A libertação do Gadareno. Vocês já imaginaram o que aconteceu lá em Gadara? Que coisa tão grande! Que coisa tão formidável! Em um momento eu vejo um homem correndo nu. Exatamente. Completamente sem roupas. Correndo igual louco. Eu vejo um homem arrebentando, quebrando correntes poderosas. Eu vejo um homem cavando em sepulcros de recém-enterrados. Eu vejo um homem dentro destes sepulcros em cemitérios daquela época. Lá estava este homem completamente endemoniado. Pois este homem estava possesso. Estava completamente dominado por seres que desejam dominar o mundo. Exatamente. É isso que encontramos aqui em Lucas 8, a partir do verso 26. Navegaram para a região dos Gadarenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, ele gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes." Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas, e entregue aos cuidados de guardas, ele quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Legião", respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar nela, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se do precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que aconteceu, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios
estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como um endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gadarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Jesus entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava a Jesus que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Você acompanhou esta leitura? O modo como esta história começa é tão terrível, minha gente. Aquele homem correndo, totalmente nu, gritando, aquele homem imundo, não havia tomado banho há muito tempo. Aquele homem que entrava dentro dos sepulcros para devorar os cadáveres. Aquele homem que era temido por tudo e todos. Acorrentavam este homem. Ele arrebentava as correntes, ele quebrava todas as correntes. Ninguém o segurava. Eu vejo aqui uma coisa muito importante. Por detrás desse mundo físico, desse mundo visível, através desta palavra eu enxergo uma coisa. Há uma outra realidade, há uma guerra espiritual. E muitas vezes você não entende o que está acontecendo, mas é uma guerra espiritual. Esses espíritos imundos, estes demônios que foram jogados do céu, eles querem perturbar nós, os filhos de Deus. Sabem por quê? Porque esses demônios, eles querem atingir Deus. Mas como eles não podem atingir Deus, então eles querem nos atingir. Eles querem nos dominar. Mas em nós está o maior, está Jesus Cristo, repleto de autoridade do Pai, que confere a você e a mim também autoridade gloriosa. Nós temos tantas coisas para observar aqui. Gadara fazia parte da Decápolis. Eram 10 cidades que tinham sido dominadas. Veja só, já começa ruim, não é mesmo? Decápolis, 10 cidades que haviam sido dominadas pelos helênicos, pelos gregos. Isto significa que aqueles que estavam vivendo nestas cidades eram dominados, estavam perdendo terrenos, casas, estavam perdendo inclusive o seu idioma. Verdade, os aramaicos estavam sendo destruídos. Os helênicos, os gregos, estavam tomando conta desta cidade, Gadara. Então aqui nós vemos uma opressão, um conflito interior, um homem que, quem sabe, não conseguiu perdoar os invasores daquelas cidades, da sua cidade. Um homem que estava com uma mágoa muito grande, com uma raiva muito grande. E esta mágoa, esta raiva, acabou abrindo espaço para a ação demoníaca na sua vida. Está vendo só? Cuidado! Você que muitas vezes se deixa consumir pela raiva, pela ira. Você que bate, grita, quebra, fala mal de tudo e todos. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Aqui nós vemos algo assim. E é interessante, a história aqui está dizendo que quando Jesus saiu do barco, pisou em terra, chegou em Gadara, um homem já veio ao seu encontro, está aqui, ó. Foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade, que fazia tudo isso. Era um terror, era um pavor. Crianças corriam deste homem, as pessoas se escondiam deste homem, porque era simplesmente terrível. E quando Jesus pisou lá naquela terra, ele já começa a expulsar os demônios deste homem. Você conseguiu entender isto?
Veja, Jesus não estava fazendo um grande estardalhaço, não. Às vezes eu fico só olhando de longe quando vou ministrar em alguma igreja e manifesta-se lá algum espírito, alguma coisa. Muitos fazem um estardalhaço tão grande. Derrubam uma pessoa, vão em cima da pessoa, praticamente querem bater na pessoa com uma Bíblia enorme que possuem para libertar dos demônios. Eu fico analisando de longe. E se eu estou ministrando a palavra, eu peço, por favor, saiam. E eu vou lá pertinho da pessoa. E eu digo em nome de Jesus: a libertação agora para você. Abra os olhos. A pessoa abre os olhos, liberta. Sente, venha, levante-se. Pronto, a pessoa senta ali. Liberta. Numa paz tão grande. Jesus nos dá esta lição. Jesus não faz uma gritaria enorme. Jesus não bate os seus pés. Jesus não bate com a sua Bíblia em ninguém, vamos dizer assim. Não, não, não. Jesus, no seu interior, com a autoridade que o Pai lhe conferia, começa a expulsar aqueles demônios. E lá vem o homem de longe já, falando, pedindo para que Jesus mandasse aqueles demônios. Eles pedem: deixe-nos entrar naqueles porcos ali. Quando o homem chega bem perto, Jesus pergunta o seu nome. E os demônios respondem: Legião. Legião eram chamados os pelotões, os soldados romanos, talvez 5.000 ou 6.000, alguns dizem. Há uma controvérsia. Mas não importa, é uma grande multidão, uma legião de demônios, que não ficariam mais naquele homem, não. Você ouviu? Jesus os expulsa. Os demônios vão para os porcos que se lançam no precipício e morrem. Jesus jamais deixaria aquele homem continuar daquela forma, jamais. Jesus libertaria aquele homem. E foi isso que aconteceu. Aquele homem é completamente liberto. Tragam roupa. Coloquem roupa neste homem. Tragam. Com certeza os discípulos por ali dão um jeito e colocam uma túnica naquele homem. Aquele homem está em paz, está calmo. Jesus senta ali. E o homem senta também à sua frente. É o que está escrito aqui. Jesus começa a falar palavras abençoadoras para aquele homem. Olha, a partir de agora você está vivendo uma nova vida. Eu cheguei no teu coração, viu? Você vai viver muito bem a partir de hoje. E aquele homem sentado à frente de Jesus, com certeza com lágrimas nos olhos, sentindo um alívio tão grande, toda a pressão foi embora. Ele estava liberto, completamente liberto. As pessoas começaram a se assustar. O que é isso? Não era aquele, o endemoniado, o possesso. É ele, mas ele está com roupas. Ele está sentadinho à frente daquele ali. Aquele é Jesus, não é? O Nazareno. Lá estava o homem, completamente em paz. É isso que Jesus faz. Observe o final dessa história. Quando Jesus levanta-se para ir embora, o gadareno também se levanta. Mestre, deixa eu ir com você. Posso ir? Estava vendo muitas pessoas ali gritando, mandando Jesus embora, porque estavam imaginando que Jesus era muito perigoso ali. Olha o que ele fez com este homem. Que coisa tremenda. Eles não conseguiam enxergar a bênção daquele homem liberto agora. Não, eles estavam expulsando Jesus. E Jesus não luta para ficar ali, não. Não.
Jesus levanta-se e começa a ir para o seu barco. E o gadareno diz: mestre, mestre, por favor, deixa eu ir junto. Deixa eu ir. Eu não quero mais ficar aqui. Observe o que Jesus diz. Não, não. Volte para a sua casa. Volte para a sua família. Jesus valoriza a família daquele homem. Jesus valoriza a casa inteira daquele homem. Jesus diz: volte, volte para a sua casa. Volte. E dê seu testemunho aqui nessa cidade. Dê seu testemunho para todos aqui. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Você observou? No início da história, tínhamos um homem possesso, andando nu, correndo, pulando dentro de sepulcros, devorando cadáveres, arrebentando correntes. E agora nós temos um missionário. O gadareno transforma-se num missionário em Gadara e para aquela região de Decápolis. Jesus veio para fazer isso mesmo. De endemoniado a missionário. Talvez em 40 minutos, vamos dizer assim. Ele não teve tempo para cursar um seminário, estudar missiologia, não. De endemoniado, completamente possesso, ao missionário autêntico. Quem sabe em 30 minutos? Esse é Jesus, com a autoridade do Pai na sua vida. E você lembra o que Jesus disse? Ei, vocês farão obras como esta? Melhor ainda, vocês farão obras ainda maiores. Não foi isso que Jesus falou? Mas como vamos fazer estas obras e ainda maiores? Com a autoridade do Pai em nossa vida. E tudo isso nasce com o reconhecimento da autoridade de Deus, com o desejo de obedecer. Jesus obedeceu. Jesus foi para Decápolis. Jesus foi para Gadara. Jesus foi. Ele obedeceu. O resultado surgiu. Ah, meu Deus, que coisa mais incrível! O mal não pode resistir à autoridade de Jesus. Então viva com esta autoridade na sua vida, para que você ajude outros a serem libertos, a serem curados. É isso mesmo que eu vejo aqui. É isso. Esse homem se feria, esse homem se cortava todinho. Esse homem envergonhava a cidade, mas agora tudo é novo. Olha, minha gente, eu vou finalizar agora e dizer uma coisa. A batalha espiritual é muito intensa. Os inimigos, os demônios estão por aí para dominar este mundo, é isso que a gente vê. São tantos assuntos em noticiários, em jornais, em rádios, em televisões, são tantas histórias macabras, horríveis, que só pode ser o demônio mesmo. Você e eu, nós estamos aqui nessa terra para sermos luz, para trazermos esta paz de Jesus para os corações. E eu quero a autoridade do Senhor na minha vida, para fazer diferença aqui. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença cura, a Tua presença liberta de verdade. A Tua presença, Jesus, é tudo o que nós precisamos. Oh, Jesus, como te louvo por este grande milagre que está aqui, no Teu Evangelho. Desperta-nos, Jesus, para vivermos também debaixo de Tua autoridade e desfrutando de Tua autoridade agindo em nós. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Faço um convite a você, entre no site encontrocomApalavra.com.br
É bem facilzinho. Escreva todas as palavrinhas juntas assim, ó. encontrocomapalavra.com. Você vai poder estudar a Bíblia totalmente grátis. É isso mesmo. Que bênção, né? encontrocomapalavra.com. Graças a Deus por esse momento tão especial. Até amanhã.